No módulo retrasado eu te apresentei o framework Rails e falei da arquitetura que ele segue, que é o MVC. E lá nós vimos cada camada dessa arquitetura. A gente viu aqui o router, a controller, a view, a gente só não viu a model. Mas eu te falei que a gente ia fazer uma pausa no estudo sobre a arquitetura MVC para a gente estudar antes banco de dados. Porque era importante a gente ver bancos de dados relacionais antes da gente ver aqui a camada model. E por que eu fiz isso? Porque provavelmente se você não soubesse nada sobre bancos de dados, você não ia entender também nada sobre as models. No Rails e também em alguns outros frameworks, a camada de model ela vai espelhar a mesma estrutura do banco de dados. Então, por isso era importante você estudar um pouco de banco de dados para saber como eles funcionam, como a gente modela os dados, para a gente vir estudar as models. Nesse módulo aqui, a gente vai estudar as models e a relação delas com o banco de dados. No MVC, a camada model é responsável por representar as entidades participantes de um contexto e as suas relações dentro desse contexto. Logo, essa camada representa a modelagem da solução, o domínio de um software. E é nessa camada que nós implementamos as regras de negócio de um software. Mas o que são regras de negócio? São as regras do software que fazem ele funcionar como ele deveria. E as regras de negócio, logicamente, dependem do contexto que você está trabalhando. Por exemplo, em uma entidade X, dentro de um determinado contexto, a gente não pode ter mais que 3 registros dessa entidade. Por exemplo, isso é uma regra de negócio. Pegando um exemplo mais real, como o Instagram, os stories do Instagram, eles duram 24 horas. Isso também é uma restrição, é uma regra de negócio. O pessoal lá que decidiu que iria durar 24 horas e isso virou uma regra de negócio para aquele software. E o código para fazer essa validação da duração de um Stories provavelmente estaria numa camada model se estivesse utilizando a arquitetura MVC. Resumindo, a camada model ela vai ter a modelagem da solução e também vai estar com as regras de negócio. Mas o que seria essa modelagem da solução? E aqui eu acho que vale fazer uma explicação importante. Quando eu estudava isso, eu tinha uma certa dificuldade de entender o que era o tal do problema e a tal da solução. E existem vários níveis de abstração para definir o que é um problema e o que é uma solução. De um ponto de vista mais alto nível, o problema é algo mais filosófico e está atrelado ao motivo daquele software estar sendo construído. Todo software é construído para atender uma demanda, melhorar ou facilitar alguma coisa, ou seja, resolver um problema. Um exemplo hipotético bem simples. O dono da padaria aí da esquina de onde você mora, ele anota todas as vendas dele em um caderninho e ele está começando a perder o controle da gestão e, consequentemente, dinheiro. O problema dele poderia ser não ter controle das vendas e não ter dados estatísticos para tomar decisões. A solução para esse problema poderia ser construir um software que vai automatizar o registro das vendas e vai gerar relatórios para ajudar na tomada de decisão. Essa seria uma definição de mais alto nível, e ela é mais utilizada no começo de um projeto para descrever todo o motivo daquele software estar sendo construído, o porquê daquele projeto e tudo mais. E suponha que você, desenvolvedor, foi contratado para construir esse software da padaria aí da esquina. Agora, de um ponto de vista mais baixo nível, o seu problema é construir esse software de gestão implementando todos os requisitos que foram levantados. E a solução que você vai elaborar para esse problema envolve como você vai construir esse software, quais ferramentas você vai usar, qual arquitetura seguir, como implantar esse software, etc. E do ponto de vista mais baixo nível possível, essa solução está atrelada a como você vai escrever e organizar o código para implementar esses requisitos. Voltando lá para o nosso contexto da rede social, nós temos alguns requisitos. Um usuário ele pode criar um post, usuários podem curtir esse post e também podem comentar nesse post. A gente tem esses 3 requisitos iniciais. Então, o nosso problema é implementar um software que faça isso. Uma possível modelagem para solucionar esse problema poderia ser criar um conjunto de 4 funções que vão implementar esses requisitos. Então, a nossa modelagem aqui seria um conjunto de 4 funções. E um possível código que implementa essa modelagem poderia ser esse aqui que está na tela. A gente tem aqui um conjunto de 4 funções, uma função que vai criar um usuário, uma que vai criar um post, uma que vai curtir um post e uma que vai comentar em um post. Então, a modelagem da solução escolhida foi escrever 4 funções que vão implementar esses requisitos. E aqui a gente também escolheu representar as entidades com hashes. Só que essa modelagem aqui, ela é muito ruim para a manutenibilidade do código. Manutenibilidade significa o quão fácil é manter esse código. Ou seja, o quão fácil é a gente adicionar novas funcionalidades nesse código, corrigir bugs, melhorar, implementar melhorias ou alterar um requisito que já está implementado. Mas embora essa aqui seja uma modelagem ruim, uma solução ruim,
foi feita de propósito também, essa daqui é uma possível solução para resolver aquele problema. Então só para a gente tentar definir aqui um pouco o que é um problema, o que é uma solução e o que eu estou chamando aqui de modelagem da solução. Aqui nesse vídeo, nesse módulo, nesse treinamento, a gente está falando de arquitetura MVC. Então quando eu falo que a camada model vai ter a modelagem da solução, essa modelagem da solução é em relação a como você vai criar e organizar o código que vai implementar as regras de negócio dessa aplicação. E ao seguir essa arquitetura MVC, você está reaproveitando uma estrutura que já foi bastante utilizada, já foi testada e tende a funcionar muito bem. E perceba que só da gente estar utilizando essa arquitetura MVC, a gente meio que já definiu um pouco da solução, uma parte dessa solução, que é a organização do código. Como que a gente vai organizar o nosso código, que é em 3 camadas, e cada camada vai ter a sua responsabilidade, igual a gente viu. A modelagem da solução, que vai ficar na camada model, é basicamente como você vai escrever o seu código para implementar os requisitos do software. E em um software que é implementado utilizando uma linguagem orientada a objetos, a modelagem da solução é baseada na abstração que a gente fez do contexto. Nós vimos que para abstrair um contexto, a gente identifica as entidades e as relações entre essas entidades. Depois de identificar essas entidades participantes, a gente identifica também as propriedades e as ações dessas entidades. E para representar essas entidades no nosso código, a gente utiliza classes. A partir dessas classes, a gente cria objetos e esses objetos vão se relacionar dentro da execução ali do sistema para atingir o objetivo. As propriedades das entidades viram atributos nos objetos. E as ações de uma entidade vão ser métodos dentro desse objeto. Pegando o nosso contexto de exemplo da rede social, como Facebook, a gente teria pelo menos 2 classes lá na nossa solução, que seria a classe de usuário e a classe de post. Para simplificar, a gente disse que a classe de usuário ia ter 2 atributos, que é nome e e-mail. E a classe de post teria o autor e o conteúdo do post. Essas 2 entidades, usuário e post, poderiam ser representadas no código com as seguintes classes. A gente teria aqui uma classe de usuário, que teria 2 atributos, que seria nome e e-mail, a gente colocou aqui no initialize, e ela teria um método que seria esse de criar um post, porque um usuário cria um post. Nesse método, ele vai criar um novo objeto da classe post, que tem os atributos autor e conteúdo. Simulando o uso dessas classes aqui, a gente criaria um objeto aqui da classe usuário, por exemplo aqui, esse objeto Ítalo, e a partir desse objeto a gente poderia criar posts para esse usuário, que seria esse método aqui, chamar esse método, certo? Passando conteúdo e ele iria criar aqui um objeto do tipo post. E essa daqui é uma representação em código da modelagem que a gente fez. A modelagem seria o quê? 2 classes com os respectivos atributos e os respectivos métodos. E isso aqui é um código muito simples, são classes puras em Ruby. Talvez você escute por aí o termo PORL, que significa Plain Old Ruby Object, que nada mais é do que uma classe pura em Ruby, que utiliza os recursos nativos da linguagem para representar objetos. São classes que não dependem de uma estrutura muito maior, como por exemplo uma grande cadeia de herança, e não usa bibliotecas específicas, ok? Só que dessa forma aqui que a gente está fazendo com essas 2 classes, a gente ainda não consegue salvar os posts de um usuário. Vamos dar uma incrementada aqui. Eu vou criar um atributo chamado @posts aqui na classe de usuário, que vai ser um array, vai começar com um array vazio. E aqui quando a gente cria um post, a gente vai adicionar esse post no array de posts. Só isso que a gente mudou aqui. Aqui nesse exemplo eu só fiz o requisito de um usuário criar um post, mas aqui a gente colocaria nas respectivas classes o código para implementar os outros 3 requisitos do software. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que esse código que a gente escreveu aqui é uma outra possível modelagem da solução. E aqui a gente escolheu representar as entidades com classes, certo? Na primeira versão lá a gente tinha escolhido fazer o quê? Um conjunto de 4 funções. Aqui a gente mudou a nossa modelagem e agora a gente está utilizando classes para representar cada entidade. Entendeu? São 2 modelagens diferentes para resolver um mesmo problema. Só que em uma aplicação real a gente precisa salvar dados em um banco de dados e consultar dados de um banco de dados. Então a gente precisaria aqui incrementar um pouco mais essas classes para que elas pudessem ser utilizadas em uma aplicação real. E eu não sei se você percebeu, mas as classes que a gente criou aqui nessa modelagem, elas se assemelham bastante com a estrutura do banco de dados que a gente fez. Como para criar o nosso banco de dados a gente fez essa análise das entidades participantes do contexto
e os seus relacionamentos, é correto dizer que a estrutura do banco de dados que a gente modelou também pode ser uma possível modelagem da solução. Querendo ou não, os dados que trafegam em uma aplicação são as coisas mais importantes. A modelagem desses dados também é uma possível boa modelagem da solução. E já que o banco de dados que nós modelamos representa uma possível boa modelagem da solução, por que a gente não reaproveita essa modelagem a nível de aplicação? Por que não criar uma classe para cada entidade ou tabela que a gente identificou lá no nosso banco de dados? E basicamente essa é a ideia que a gente segue. Por isso, geralmente, as classes criadas na camada Model vão estar bem próximas da estrutura que a gente criou no banco de dados. E isso acontece tanto que surgiu o tal do Object Relational Mapping, ou ORM. Um ORM é uma ferramenta que vai mapear a estrutura relacional de um banco de dados, que são as tabelas, para classes e objetos. O banco de dados relacional ele funciona com tabelas. A gente vai ter várias tabelas lá no nosso banco de dados, a gente já viu isso. E a aplicação que vai utilizar esse banco de dados funciona com classes, se for uma aplicação que utiliza uma linguagem orientada a objetos, claro. Como no nosso caso aqui a gente vai utilizar, então na nossa aplicação a gente vai estar trabalhando com classes, ok? E esses dois componentes aqui do nosso software são aplicações completamente isoladas, por isso que tem esse tracejado aqui dividindo elas. A nossa aplicação que a gente vai construir utilizando o Rails é uma aplicação separada e o banco de dados é uma outra aplicação também completamente separada. Só que essa aplicação vai utilizar esse banco de dados. E para a aplicação utilizar esse banco de dados, ela vai mandar comandos SQL através da rede, ok? Então, para uma aplicação conversar com o banco de dados, ela vai mandar comandos SQL, que é o que a gente viu no módulo passado, através da rede para esse servidor que está rodando o banco de dados. Esse servidor vai rodar esse comando SQL e vai devolver os dados ou resultados da query que foi passada. E por isso era comum na nossa aplicação nós escrevermos código SQL puro em algumas classes para poder mandar essas consultas para o banco de dados. Só que ficava muito código SQL aqui na nossa aplicação. E aí que vem a ideia do ORM. Já que a gente está usando uma aplicação que está utilizando uma linguagem orientada a objetos, e essa aplicação está consumindo dados de um banco de dados relacional, a gente cria aqui uma camada na nossa aplicação que vai mapear a estrutura do banco de dados, que são as tabelas, para classes na nossa aplicação. Então, basicamente, é isso que um ORM faz. Ele vai mapear uma tabela para uma classe. Ele vai mapear a estrutura relacional do banco de dados para a estrutura orientada a objetos da aplicação. Ele vai fazer essa ponte. E além de fazer essa ponte entre a aplicação orientada a objetos e o banco de dados relacional, associando as tabelas com as classes, por exemplo, o ORM também fornece uma sintaxe para a gente escrever consultas SQL de um jeito bem mais simples. Então, na nossa aplicação, a gente vai raramente precisar escrever um código SQL puro, o que vai deixar o nosso código muito mais limpo. E uma explicação rápida aqui de como funciona o ORM. Em bem alto nível. Na aplicação a gente vai ter uma classe de usuário, sei lá, vamos dizer que essa primeira classe aqui seja a classe de usuário. A gente vai mapear através da sintaxe do ORM que a gente estiver utilizando, a gente vai mapear essa classe para a tabela de usuários lá no banco de dados. Toda vez que a aplicação quiser consultar os dados dos usuários, ele vai chamar através dessa classe de usuário, que vai passar para o ORM essa consulta. O ORM vai gerar o código SQL necessário para fazer essa consulta e vai mandar para o banco de dados. O banco de dados vai receber essa consulta, vai rodar ela e vai retornar os dados para o ORM, para a aplicação. O ORM vai ler esses dados e, de acordo com o mapeamento que foi feito, ele vai pegar esses dados, por exemplo, dados de usuário, e vai instanciar objetos dessa classe com os dados que vieram do banco de dados. Basicamente é isso, mas a gente vai ver isso em mais detalhes um pouco mais para frente. Acredito que em todas as linguagens orientadas a objetos deve existir algum ORM para você utilizar. No mundo do Ruby, que é a linguagem que a gente vai estar utilizando aqui, o ORM mais famoso é o Active Record, que é o ORM padrão que vem no framework Rails. E é ele que nós vamos ver no próximo vídeo. Beleza? Então, só para recapitular, a camada Model no MVC é a responsabilidade de conter a modelagem da solução e as regras de negócio. As regras de negócio são restrições impostas ao software que vem do próprio negócio. Como exemplo, eu dei os stories do Instagram.
eles só duram 24 horas. Isso é uma regra de negócio. A modelagem da solução é como você vai criar e organizar o seu código para implementar essas regras de negócio. Em uma aplicação que utiliza uma linguagem orientada a objetos, geralmente a gente modela a nossa solução utilizando classes. Para saber quais classes a gente deve criar, a gente faz a abstração do contexto. E como nós já tivemos todo o trabalho de analisar esse contexto para fazer a modelagem dos dados para criar o nosso banco de dados, a gente reaproveita essa modelagem que a gente criou a nível da nossa aplicação. E basicamente toda a entidade que a gente levantou lá na análise do banco de dados, toda a tabela que a gente criou, ela vai ser representada por uma classe na nossa aplicação. Essa abordagem de seguir a mesma modelagem que a gente fez para o banco de dados na aplicação é tão comum que existem ferramentas para nos auxiliar a fazer essa ponte entre a aplicação e o banco de dados, que são os ORMs, os Object Relational Map. Toda linguagem de programação orientada a objetos provavelmente vai ter um ORM para você utilizar. Isso é uma coisa muito importante. ORM é um conceito genérico, ele é agnóstico de linguagem. No mundo Ruby, um dos ORMs mais famosos é o Active Record, que é o ORM que vem no Rails. Aqui nós vamos ver mais a fundo esse ORM do Rails, mas não se prenda ao funcionamento do Active Record no Rails. Lembre-se sempre que a ideia de um ORM é fazer essa ponte entre a aplicação e o banco de dados para facilitar na aplicação o acesso ao banco de dados. E esse conceito de ser a ponte entre a aplicação, que é orientada a objetos, para o banco de dados, que é relacional, é um conceito que serve para qualquer linguagem. O que vai mudar ali é sintaxe e biblioteca que você estiver utilizando. O que vai mudar talvez seja a sintaxe e o padrão adotado. Beleza? Então vamos lá para o próximo vídeo.